Aqui é o advogado eleitoral Antônio Carlos de Freitas. Antônio Carlos, muito boa tarde. William Travassos, Paulo Pozunov, Felipe Bueno, os nossos comentaristas aqui da PAN, para conversar com o senhor. Eu queria trazer para vocês uma fala que ficou faltando, que é a seguinte, que tem relação com tudo isso que o Maicon falou. Em entrevista, Lula falando, está no Twitter dele, em entrevista a um jornal italiano, falei da causa que me motiva na política. Fazer com que o Brasil volte a ser de todos os brasileiros, que ninguém no nosso país passe fome. Sempre trabalhei e continuarei trabalhando para isso, sendo candidato ou não. Bom, Lula pode falar o que quer, certo, Antônio? Nesse primeiro período, ainda como pré-candidato? Com certeza é esse o momento, viu, William, Paulo e Felipe? Prazer estar aqui na Jovem Pan. Esse é o momento que os candidatos podem falar sobre os seus posicionamentos políticos, sobre os seus posicionamentos ideológicos. Então, esse é o momento. Não pode fazer alusão, um pedido explícito de voto, não pode pedir voto ou falar do cargo em si. Mas esse é o momento do debate político e eles podem sim, como o ex-presidente Lula está falando, sobre os seus pensamentos políticos, seus comparativos. Isso está permitido sim pela legislação eleitoral. Agora eu pergunto para você, Felipe Bueno, a título de provocação. O que nós temos de pontos positivos e negativos na administração do PT? No pontos positivos, um partido voltado para a classe social, para os ajustes sociais e, por outro lado, o mesmo partido que desencadeou a maior esquema de corrupção no país? Bom, tudo que apareceu escrito no Twitter, queira você ou não, queira quem está nos acompanhando ou não, é verdade, né? O Brasil teve um upgrade social. E isso causou, inclusive, muita inveja e, ao mesmo tempo que Lula tirou da linha da pobreza, estou falando mais dos dois governos Lula, né? É porque os dois governos Dilma foram mais problemáticos, né? Por razões internas e por razões externas. Mas voltando à sua pergunta, então os dois governos Lula, tudo que aparece escrito no Twitter é verdade, né? Tirou muita gente da linha da pobreza, né? É óbvio que, por causa do consumo, muita gente da área econômica pode falar assim, mas isso não foi sustentável a longo prazo, de fato não foi mesmo, porque se aproveitou o presidente Lula e toda a sua equipe de um momento econômico mundial favorável para o Brasil, para as commodities, mas tudo bem, tá? Então, vamos falar da parte de baixo da pirâmide. A parte de baixo da pirâmide subiu. E a parte de cima da pirâmide não foi incomodada. Me diga um banqueiro que ficou triste durante os 8 anos do governo Lula. Me diga algum empresário, algum microempresário pode ter ficado sim, mas os grandes empresários também não tiveram muita razão para reclamar. Agora, o ponto que você colocou, William, da corrupção, sim, escândalo após escândalo. E por isso, depois de 4 governos, 3,5, na verdade, a maior parte do eleitor brasileiro resolveu tomar um outro rumo. E esse rumo, pode-se dizer também, teve uma pandemia no meio que ainda está vigindo. Tudo bem, né? Mas esse rumo não levou o Brasil a lugar nenhum. Quando você fala dos empresários que ficaram felizes com a administração do PT, eu lembro e fico tentando também entender as motivações. Claro, sejam elas positivas financeiramente, tanto porque prosperaram ou porque estavam envolvidos em algum tipo de esquema. Porque aí, Paulo Pozunov, quando eu ouço o Felipe falando sobre, como é que você falou, inveja, qual político que teria inveja, ou que partido teria inveja do feito do PT? E que por qual motivação? Você acha que por esses números da economia ou, enfim, porque eles conseguiram se organizar de uma forma muito especial? William, como a gente vive tempos aí maquiavélicos, eu acho que se existe alguém com inveja do PT, realmente é dessa capacidade de articulação, essa capacidade até de mentir às vezes, com a cara lavada, sem nenhuma preocupação com o valor moral aí da verdade, manipulando dados, manipulando as palavras, só para ter um ganho eleitoral, um ganho temporal, que a gente sabe que é limitado para todo mundo. Mas eu queria fazer uma pergunta para o nosso convidado, porque a gente falou aqui até de redes sociais mais cedo, sobre liberdade nas redes sociais, e é muito conveniente para o ex-presidente Lula ficar ali promovendo essa espécie de debate de um participante só nas redes sociais. Ele não encontra praticamente confrontamento nenhum. Eu queria saber, os candidatos eles são obrigados a participar
desses debates que certamente muitas emissoras, né, quererão promover ao longo do ano, ou eles podem simplesmente abdicar e daí, obviamente, pagar o preço político por isso, pela ausência nesses debates? Olha, o que acontece hoje, aproveitando esse gancho, o debate é público, é aberto. Então, cada um fala o que quer, cada um responde o que quer ou participa se quer. O que acontece a partir da oficialização das candidaturas, que é lá para 20 de julho, 5 de agosto, quando tiver realmente os candidatos postos, aí você tem uma vedação ao tratamento privilegiado. Ou seja, as emissoras, os canais precisam dar espaço de maneira igualitária aos candidatos oficializados. Então, você vai ter aí uma regulação quanto a isso, mas abrindo a possibilidade, sem essa obrigatoriedade. Mas me permita, viu, William, Paulo e Felipe, sem nenhum proselitismo político, mas me preocupa muito esse debate enviesado e até sectário que o presidente Lula coloca. Me permitam esse apontamento, eu sei que os especialistas são os senhores, mas o grande problema, eu acho que o William pode comunicar isso, é que até agora o PT não explicou, permita-me, como que os aloprados do PT vão estar longe do governo. Existem duas coisas, o mensalão e o petrolão, que fica fora do debate. Então, talvez o contraponto num debate futuro, lá a partir de 5 de agosto, e sobretudo a partir de 16 de agosto, que é quando as campanhas vão para a rua, quando é possível pedir voto, tem um debate para comparativos de governo, mas em sua completude, sem essa sectarização que o debate do Twitter, né, das microlinhas, impeça. E foi bom o senhor tocar nisso, sobre essas microlinhas. Eu já pedi à equipe no nosso grupo aqui, porque dentro do Twitter do Lula, ele colocou assim, a figura de uma Lula ou uma bandeira e botou um ponto de interrogação dizendo assim, deixe o seu emoji preferido nos comentários e boa semana. #EquipeLula. Isso é algum tipo de propaganda quando eu proponho esse tipo de manifestação do público nas redes sociais? Não, hoje o que acontece? A legislação já foi mais forte, então ela foi suavizada. Nessa eleição, essa questão de campanha antecipada, ela se refere especificamente ao pedido de voto explícito direto, vote em mim para o cargo tal, vote em mim para o cargo YX, ou uma alusão indireta, olha, você está vendo, eu tenho um cargo tal e eu sou muito bom para ocupar este cargo. Isto é a vedação eleitoral. Então está suavizado, pode ter esse tipo de engajamento, mas talvez a pergunta, William, também seja um outro pano de fundo. Quem está pagando a equipe Lula? Onde que tem essa arrecadação? É o partido? Estão pagando por dentro? Estão pagando por fora? Eu acho que a fiscalização do Ministério Público dos partidos tem que entender essa atuação das redes, se é profissionalizada, está sendo pago por quem? Com doações, o fundo partidário, tem nota fiscal. Eu acho que essa questão do dinheiro utilizado nas campanhas, que foi um grande problema no petrolão e no mensalão, precisa ter ainda uma lupa da sociedade e dos órgãos de controle. Ô Felipe Bueno, a sua lupa está funcionando bem? Como é que você enxerga e o que você tem de informação? Para todos os partidos está funcionando muito bem. Só fazer um acréscimo com relação àquela questão da inveja, eu não disse, aliás, inveja dos políticos, por parte da classe política, porque a classe política se arranja. Veja aí com quem está metido agora o presidente Bolsonaro. Estava me referindo mesmo àqueles que sentiam uma espécie de desprezo dos aeroportos mais cheios de gente que antes só podia usar terminais rodoviários. Agora, a informação que eu tenho para trazer... Não entendi a sua colocação. Você está me dizendo, então, que o pobre teve acesso às coisas e isso incomodou a classe rica? Poxa vida, mas incomodou demais. E eu não estou generalizando a classe rica, mas... Se você puxar pelo Google e buscar notícias de anos anteriores, você vai ler, não sou eu que estou falando, você vai ler incômodos, inclusive atos que chegaram quase às vias de fato, né, de pessoas que estavam cometendo, inclusive, injúrias ou qualquer outro tipo de irregularidade perante o Código Civil, justamente por causa dessa questão de pobres que chegaram, não vou dizer chegaram lá, mas chegaram no meio do caminho, queira você
entender da maneira que for. Agora, se você está satisfeito com a minha resposta, William, essa informação que eu trago, já para o doutor Freitas também, complementando essa leitura que ele fez, que é muito importante, é uma informação que vem de lá de dentro. Quanto mais integrantes do PT importantes, como, né, a Folha de São Paulo trouxe hoje, o deputado Rui Falcão, falarem ao público do PT, melhor para o candidato Lula, porque o candidato Lula, né, conversando com o Geraldo Alckmin, por exemplo, que é aquela parte tida como conservadora pelos seguidores mais radicais de Lula, ele está se posicionando como um candidato de centro-esquerda. Enquanto isso, né, os interlocutores sênior, né, do PT vão falando com os eleitores. E isso parece um conflito, mas só que paradoxalmente não é, né? Não é. A vantagem nesse caso interna, o resultado final é que Lula, como sempre foi, aliás, está se sobrepondo ao próprio PT. Existe uma fala sua que me preocupa, eu vou passar para o Pousonov, que é essa assim, rico não gosta de pobre, porque o resumo é esse. Não, você está, mais uma vez, generalizando. Mas da forma que você está falando, que o rico se incomodou quando o pobre teve acesso à passagem aérea, na verdade é um tipo de... O resumo é esse. O resumo é esse, mas nós não podemos viver de resumos. Mas, enfim, só para alimentar o debate, Paulo Pousonov, por favor. Eu não acho que ricos não gostem de pobres, aliás, porque teve muita gente que também que já era ali rico e enriqueceu mais ainda com a entrada dessa chamada classe D no mercado, né? Ter acesso a bens de consumo, também a viagens. Então, eu acredito que o livre mercado, quanto mais livre ele for, e a prosperidade, ela é para todos. Eu não acredito nessa ideia de igualdade, né? Essa ideia socialista de igualdade, mas eu acredito que os pobres podem ser menos pobres, como a gente via ali nos prósperos Estados Unidos da década de 90, em que, óbvio, o pobre, né, era muito mais rico do que, às vezes, a classe média, o rico aqui brasileiro. Agora, o que chama atenção nesse tweet que você mencionou, William, é o personalismo, né, de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele realmente, ou da equipe dele, que seja, ele realmente se vê como uma pessoa acima dos demais mortais. Ele coloca ali ou o Lula ou a bandeira, ou seja, ou uma pessoa ou uma ideia de país. Eu acho muito estranho, né, como Lula se revela e revela a sua face mais horrenda, a sua face mais repugnante, a sua face mais narcisista, e parece que as pessoas acabam não vendo ou fecham os olhos porque têm a memória curta e, de repente, acreditam nesse país de uma economia próspera, que dependia muito, né, de um cenário externo muito mais próspero, muito melhor do que o atual, e não consegue olhar aí para o narcisismo, para a egolatria de Lula e para a corrupção também do PT. Agradecendo o advogado eleitoral Antônio Carlos de Freitas, Paulo Pousonov e Felipe Bueno. Senhores, muito obrigado pela participação aqui no Top of the Hour.